E aí, pessoal, tudo bem? Professor Maurício Mendes, professora de matemática, e a nossa aula de hoje é sobre radiciação. Mas antes aí, já se inscreve no nosso canal, aqui embaixo deixa o seu like e solta a vinheta. Então, pessoal, a nossa aula hoje é sobre radiciação, isso mesmo. Olha só, a radiciação ela é a operação oposta da potenciação. Ela é separada dessa forma, vem cá. Primeiro a gente tem que pensar o seguinte. Eu tenho um valor aqui, eu preciso imaginar que número que elevado ao meu índice vai dar o valor que está aqui dentro. Por exemplo, numa raiz quadrada, que número vezes ele mesmo vai dar o valor que está aqui dentro no meu radicando. Bom, índice é quem? É o valor que está aqui dentro. Quando não aparece ninguém, esse valor então é 2, certo? Porque ela é uma raiz quadrada. Se for 3, ela é uma raiz cúbica. Se for 4, uma raiz quarta. 5, uma raiz quinta. E assim sucessivamente. Beleza? Então olha só, temos o índice, temos aqui o sinal que é chamado de radical, o valor que fica dentro do sinal, que muita gente confunde, chama de raiz. Não, esse nome é radicando, tá? Raiz é o nosso resultado. Olha só, vamos voltar ali ao conceito. Bom, eu preciso encontrar um número que elevado ao meu índice seja igual ao valor que está lá dentro do meu radicando. Ou seja, a minha raiz elevado ao índice tem que ser igual ao radicando. Então assim, se é uma raiz quadrada, que número elevado ao quadrado vai ser igual ao valor que está aqui dentro? 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Então aqui a gente lê, né? Raiz quadrada de 4. Então olha só, raiz quadrada de 4. Beleza? E aqui? Aqui acontece o seguinte, raiz cúbica de 27 é 3. Por quê? Bom, eu preciso imaginar um número que elevado ao cubo seja 27. Que número é esse? Bom, é 3. Porque 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Exato, então olha só, 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que é 27. A gente lê isso como raiz cúbica de 27. Certo? E aqui nós temos então raiz quinta de 32. É 2. Por quê? Se eu pegar o 2 e elevar ele à quinta potência, nós vamos ter então 32. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então a gente sabe que isso aqui, né? Ó, vou fazer aqui. 2 elevado à quinta potência é igual a 32. Então a gente vai ler da seguinte forma. Raiz quinta. Opa. Raiz quinta de 32. O que é importante que a gente preste atenção aqui? É importante que a gente preste atenção no índice. É ele que vai nos indicar quantas vezes que a gente precisa elevar esse número para que o resultado dê igual aqui ao nosso radicando, certo? Então presta atenção aqui, ó. Esse número precisa ser elevado ao índice para que a resposta seja igual ao nosso radicando. Certo, pessoal? Vamos lá então, eu vou apagar aqui e vou trazer para a gente mais informações, beleza? Vamos lá? Aqui, pessoal, nós vamos agora dar uma olhadinha na questão do índice par e do índice ímpar. O que acontece? Quando a gente tem um índice par, para que a gente tenha a existência da nossa raiz, isso chama-se condição de existência, para que ela exista,
Nós precisamos que o nosso radicando seja maior ou igual a zero. Por quê? Porque é o seguinte, olha só comigo aqui. Bom, vamos dizer que eu tenho aqui então um índice par e uma raiz de menos 4. Menos 4, menos 9, tanto faz. Qualquer valor. Bom, isso aqui não tem como existir, tá? Por que ela não existe? Ela não existe, gente, dentro dos números reais. Por quê? Ah, mas é menos 2? Você pode ouvir muita gente falando isso, né? Acontece. Os alunos me perguntam, mas por que não é menos 2? Bom, porque se eu fizesse o seguinte, vamos lá. Se a gente fosse buscar aquela ideia de que ele teria que ser um número, vamos dizer que fosse uma raiz, então, quadrada, né? Vamos dizer que teria que ter um 2 aqui. Que não aparece, mas a gente sabe que tem um 2 ali. Então seria um número elevado ao quadrado. Vamos lá, teria que ser menos 2 ao quadrado. Seria a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos seria mais. 2 vezes 2 seria 4. Nós chegaríamos a mais 4 e não conseguiríamos chegar a menos 4. Porque todo número elevado a um expoente par, a resposta dele sempre vai ser positiva. O resultado dele sempre vai ser positivo. Por isso que, quando nós temos aqui um índice par, a gente não pode ter, então, um radicando negativo. Isso não existe dentro de números reais, beleza? Mas, se nós tivéssemos, então, aqui um índice ímpar qualquer, né? Aqui um índice par e aqui um índice ímpar qualquer. Vamos colocar aqui 8. E vamos dizer que aqui fosse 3, né? Vamos dizer que o nosso índice aqui fosse 3. Seria menos 2. Por que a gente consegue resolver agora? Olha só por causa da regra dos sinais. Isso aqui a gente indicaria da seguinte maneira, ó. Tirando a prova real, menos 2 elevado ao cubo é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos é mais e mais vezes menos é menos. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então a gente consegue chegar a esse valor negativo, beleza? Então sempre que temos índice par, nós não podemos ter um radicando negativo. Sempre que nós temos índices ímpares, nós temos qualquer valor dentro de reais. Por isso que temos aqui a condição de existência, tá, gente? Olha só, aqui o A ele pode ser igual ou maior do que zero, nunca menor. Menor do que zero ele é negativo, então nunca menor. Zero sim, raiz de zero é zero, né? Mas nunca menor. Se for ímpar, ele pode ser qualquer número real, beleza? Então essa é a condição de existência para nossa raiz, tá bom? Par tem que ser zero ou positivo, nunca negativo. Se for índice ímpar, qualquer valor, beleza? Vamos lá agora para alguns exemplos. Vem comigo aqui, ó, para esses exemplos. Então, pessoal, é o seguinte. Temos aqui raiz de 144. É só a gente ver. Bom, como a gente vai saber qual é, né, essa raiz? Bom, a gente vai ver o seguinte, ó, vamos começar fazendo ali, ó. 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25, até que a gente chegue aqui a um valor próximo de 144, né? 10 vezes 10, 100, 11 vezes 11, 121, 121, daí 12 vezes 12, 144. Ah, beleza, então, raiz de 144 é 12. Por quê? Porque olha só, 12 ao quadrado é igual a 144. Show! Vamos para o próximo exemplo. Raiz cúbica de menos 27. Ó, índice ímpar, então a gente pode ter aqui radicando negativo, beleza? Por quê? A gente quer descobrir então qual é o número que elevado ao cubo vai dar menos 27. Bom, a gente começa com o seguinte, vamos lá, 2 vezes 2 vezes 2 é 8, então não é 2.
3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. Opa, é 3. Só que se fizer 3 positivo, vai dar mais 27. Então, a resposta aqui seria menos 3. Porque, olha só, menos 3 elevado ao cubo é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos vezes menos é mais vezes menos é menos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Beleza, fechou então. Agora aqui, para a gente não confundir, eu tenho menos raiz de 16. Ah, essa daqui não existe porque é negativo. Não, espera aí. Nós não podemos ter, quando o índice é par, o radicando negativo. Mas aqui o radicando ele não está negativo. O radicando aqui ele é positivo. O que está negativo aqui é a raiz toda, é fora da raiz que nós temos um sinal de negativo. Então aqui eu resolvo e o sinal continua aqui, ó. O menos continua porque está fora. E a raiz de 16 é 4. Então, eu tenho aqui menos 4. Por quê? Raiz quadrada de 16 é 4. 4 vezes 4 é 16. Mas como eu tenho aqui menos raiz de 16, eu vou ter como resposta menos 4. Eu imaginaria isso aqui, ó. Menos, né? O 4 ao quadrado. Que é igual o menos 4 vezes 4. Que é igual a menos 16. Tá vendo aqui? Ah, mas como assim? Menos 16 não está aqui dentro. É, mas o sinal também não está aqui, olha só. Opa, deixa eu botar o parênteses aqui, né? Tá vendo? O 16 está aqui. O sinal está lá fora. Não tem nada a ver com o 16. Então, o sinal aqui, ó, não faz parte do radicando. Quando eu vou olhar para o radicando, eu olho para ele sem o sinal. O sinal está aqui fora. Beleza? Então, quando eu falo que não pode ser negativo com índice par, não pode ser negativo ou radicando. Não pode ser aqui dentro. O sinal estava aqui fora, o sinal acompanha ele nessa situação. Então agora nós temos aqui uma raiz de um número decimal, 10,24. Então nós precisamos agora começar com algumas estimativas. Bom, vamos lá. 2 vezes 2 é uma raiz quadrada, então a gente precisa achar um número que ele vezes ele mesmo dê 10,24. 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4 é 16. Então olha só, 3 ao quadrado é 9 e 4 ao quadrado é 16. 10,24 está entre 9 e 16, então é um valor entre 3 e 4. Ele está muito mais próximo de 3 do que de 4. Por quê? Porque 10 é muito mais próximo de 9 do que de 16. E agora eu começo algumas tentativas. Como assim? Bom, vamos lá. Eu vou começar aqui tentando, né, procurar aqui 3,1 vezes 3,1. Aqui uma vezes o número é ele mesmo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 9. 3 vezes 3, 9 aqui. 1, 6, 9. Duas casas depois da vírgula, não tem, né? Para quem tem dificuldade aqui em multiplicação com números decimais, eu vou deixar aqui o meu vídeo sobre multiplicação e divisão com decimais. Não é. Vamos aumentar aqui então. Vamos multiplicar por 3,2. Faltou, ainda ficou abaixo, né? Vamos aumentar mais um décimo aqui para cada um. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Aqui sobra 4. 12 vai 1. 10. Opa, temos duas casas depois da vírgula. 10,24. Então a resposta aqui seria... Opa, vou escrever 10,24 de novo. Seria 3,2. Por quê? 3,2 ao quadrado é igual a 10,24. Aqui é só, né, a confirmação do que a gente fez, tá, gente? Mas a resposta é só 3,2. Aqui eu só estou afirmando para vocês o que a gente acabou de fazer. Beleza? Agora aqui embaixo. Aqui embaixo, então, agora é uma raiz cúbica. Raiz cúbica de 9,261. Então, que número elevado ao cubo daria 9,261?
261 milésimos. Bom, vamos parar para pensar o seguinte. 1 elevado ao cubo é 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 2 elevado ao cubo é 8. E 3 elevado ao cubo é 27. Então esse número está muito mais próximo de 2 do que de 3, né? Porque ele está muito mais próximo aqui de 8 do que de 27. Então, vamos começar aqui com 2,1. Vamos ver. 2,1 vezes 2,1. Lembrando que nós precisamos fazer ele ao cubo, né? Então é 2,1 vezes 2,1 vezes 2,1. Está multiplicando por 1, só repete aqui. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Soma todo mundo. E tem duas casas depois da vírgula, colocamos aqui. Resolvemos a primeira. O resultado dela agora multiplicamos por 2,1. Uma vez qualquer número, só repete ele mesmo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. Aqui 1, 6, 12, vai 1, 9. Temos 2, 3 casas depois da vírgula. Olha só, temos aqui o nosso resultado. Então nós temos que 2,1 é a raiz cúbica de 9,261. Então eu só fiz aqui, né, por estimativa. Eu olhei primeiro ali que 2 ao cubo é 8 e 3 ao cubo é 27, vi qual que está mais próximo e comecei então com 2,1, iria para 2,2, iria fazendo a aproximação, né? E se 2,2 ficasse acima, muito longe, eu ia para tipo 2,12, 2,15, até que eu encontrasse, e a gente vai fazendo essa aproximação para encontrar esse valor então. Isso dali então, apagar aqui o rascunho, eu posso afirmar que 2,1 ao cubo é 9,261 milésimos. E o nosso último exemplo aqui, raiz sexta de menos 64. Olha só, eu tenho aqui então agora um índice par e eu tenho aqui dentro um radicando negativo. Gente, índice par radicando negativo não existe. Dentro dos números reais não existe solução para isso. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar sabendo dos próximos vídeos. Toda semana a gente posta vídeo novo. Toda semana a gente está postando aí uma série de vídeos diferentes para acompanhar aí todas as séries, desde sexto até terceirão. A gente está seguindo esse padrão, né? Então, pessoal, curta, compartilhe, se inscreva no canal e fique atento aí para os próximos vídeos. Valeu e até o próximo!